Oi para todo mundo. Hoje a gente está de volta com Conversas no MAB. Para quem não conhece esse projeto, é um projeto do Educativo do Museu FAAP. Hoje a gente está aqui com mais um artista. A ideia é sempre apresentar um artista, conhecer um pouco mais da trajetória, do percurso desse artista. Eu sou a Vanessa, eu trabalho na produção do museu e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Kátia Fieira, que trabalha como artista plástica, também trabalha como professora, é doutoranda em artes visuais pela Unesp e mestre em poéticas visuais pela USP. E o foco do trabalho da Kátia é a produção de livros de artista e desenho, mas também outras coisas, né, que a gente vai conhecer aqui. E eu queria agradecer, Kátia, por ter aceitado o convite do MAB para participar. Queria abrir agradecendo e perguntar para você, já que você foi uma estudante da FAAP, né? Como foi a sua trajetória até as artes visuais na FAAP? Até a FAAP eu já tinha uma trajetória na arte, né? Porque eu iniciei, na verdade, meus estudos em arte por meio de um curso que existia de desenho de modelo vivo na Pinacoteca do Estado, quando eu ainda estava no colegial. Então, eu descobri esse curso que era no meio do meu caminho, né? Até interessante, porque antes disso, a arte era bem distante da minha realidade, assim, sabe? Eu era muito mais próxima de uma banca de jornal e de revistas em quadrinho do que realmente da arte de um museu, né? Então, eu gostava muito de quadrinhos, fui fazer um colegial técnico de desenho de comunicação chamado Carlos de Campos, fica próximo à Pinacoteca. E aí, nessas minhas idas e vindas para esse colegial, eu descobri esse curso na Pinacoteca, e aí se abriu, assim, além desse universo da arte, também um museu, né? Que foi um lugar, assim, foi a primeira vez que eu me apaixonei por um museu, foi a Pinacoteca do Estado. E depois, assim, quando eu decidi fazer uma faculdade, foi por meio dos cursos que eu havia feito, né, antes de entrar na faculdade, que eu consegui uma bolsa na FAAP. Então, eu fui uma aluna bolsista e trabalhei no Museu da FAAP com essa bolsa. E, para mim, foram duas coisas bacanas, porque eu consegui fazer a faculdade que eu queria e, ao mesmo tempo, eu trabalhei nesse universo que é um museu de arte, assim, né? E fiz de tudo no Museu da FAAP, eu comecei catalogando os artistas, e aí eu fui conhecendo a trajetória de muitos dos artistas, e depois trabalhei no restauro, trabalhei na montagem, e aí foi uma grande escola para mim, assim. Nossa, que legal! Você passou então por vários setores. Trabalhei em vários setores, eu fiquei 4 anos no Museu da FAAP. E você Então foi. sente, você sente que essa experiência entrou na sua arte de alguma maneira? Com certeza, com certeza. No início do meu percurso, né, no trabalho com desenho, eu inclusive trabalhava com papéis neutros, que eram muito utilizados para montagem das obras no museu. Enfim, eu descobri uma série de coisas, né? Eu trabalho no restauro, eu trabalho com aquarela. No início do meu trabalho também eu comecei a fazer muita aquarela por conta até disso, né, do trabalho no restauro. Eu acho que você entender de espaço no trabalho com as montagens, né? Eu hoje faço muitas, não faço muitas, né? Mas faço instalações e essa relação do trabalho com o espaço que ele ocupa é muito importante, desde o espaço de um livro, né, até uma sala, né? Então, acho que tudo isso foi realmente eu tive muita sorte, assim, foi uma grande escola. Eu tenho uma curiosidade com relação ao Carlos de Campos, porque o Carlos de Campos sai um monte de gente interessante, né? Para quem não conhece essa escola, de lá saíram Gêmeos, você,
a Mariana Weister, que eu também gosto muito do trabalho dela, que é nos quadrinhos. E eu queria entender o que te levou, se você, quando foi cursar o Carlos de Campos, já conhecia a escola, já foi procurar por conta disso, ou se lá aconteceu, né, a coisa ficou mais concreta, né, as artes ficaram mais concretas na sua vida. Eu tenho curiosidade por essa escola, porque essas pessoas que saem de lá, e eu fico pensando qual é esse ambiente que forma essas pessoas. Então, por isso a pergunta. Ah, foi incrível, né? Porque você sai da oitava série, assim, completamente. Eu gostava de desenhar, mas eu desenhava só. Eu copiava quadrinhos, que eram os quadrinhos que eu via na banca de jornal, era isso que eu gostava de fazer, né? E eu tive a sorte de ter tido um primo que estudou no Carlos de Campos, que a gente é o vulgo Kaká, né? Só né, de uma escola que tem um apelido, né? A gente chamava de Kaká, né? Enfim, aí até a mãe dele que incentivou minha mãe a me inscrever, mas você tinha que fazer uma prova, né? Fazer um vestibulinho e passar. E aí eu passei, enfim, assim, aí foi uma mudança radical, porque era uma escola que você chegava e o patrono da escola estava cada dia fantasiado de um jeito, assim, uma escola cheia de grafites. Eu estudei na época dos gêmeos, né? Se bem que eles ficaram bastante tempo, né? Tinham pessoas que estudavam 10 anos no Cacá, ficavam lá repetindo, Não. porque não tinham acesso a uma universidade de arte, e ali a gente tinha tudo, né? O primeiro ano da FAP, eu já havia tido todas as técnicas no Carlos de Campos. Mas é isso, assim, era uma escola muito criativa, assim, sabe? E você já se interessava pelo desenho, né? E como o desenho começa para você? Da infância mesmo? Como é isso? Na verdade, assim, eu fui atleta na minha infância, né? Eu fazia ginástica olímpica, então meu mundo era muito voltado para isso. Eu era atleta de competição mesmo, e ao mesmo tempo sempre desenhei. E quando chegou assim meus 15 anos, que eu vi que eu não ia para uma Olimpíadas, né? Que é o sonho de todo atleta, né? Aí eu defini pelo desenho, né? Porque ao mesmo tempo eu não me via fazendo educação física, assim, né? Eu gostava mesmo da ginástica olímpica. E aí migrei, né? Mas sempre curti mesmo desenhar. Gosto muito, acho que está no meu desenho essa coisa de querer registrar da sua própria maneira aquilo que você viu, sabe? Que não é, eu não tenho um apreço por um desenho virtuoso, fidedigno, mas mais uma coisa que um registro, né? De algo que você viu e passou por você, né? Eu acho que é muito isso. Acho que eu tenho essa relação até do esporte, eu tenho por conta dessa fisicalidade que eu busco no desenho, sabe? Um desenho grande que você sinta com o corpo inteiro, ou um desenho que eu ocupo o espaço, ou até inclusive nos livros, né? Essa coisa do folhear, né? Eu acho que essa relação é importante para mim. Vou aproveitar isso que você falou, porque em algum lugar eu vi você falando que se desenha com o corpo todo. E você falou agora da questão do esporte. Eu achei muito interessante essa ideia. Eu queria entender melhor quando você fala que a gente desenha com o corpo todo, o que você quer dizer. A gente desenha com o corpo todo, você sente o desenho, né? Em tudo, né? Na pressão, você tem que saber o que é leve, o que é pesado. Para você transpor isso para uma linha, você tem que sentir o seu próprio corpo, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu gosto muito de dar aulas de desenho por conta disso, assim, porque tem uma série de exercícios que eu proponho para quem faz as minhas oficinas, assim, eu vejo que as pessoas, quando elas vêm, elas já estão desenhando e elas se surpreendem, mas é isso, assim, é só você vencer
essa barreira e entender que não é só a mão ali, é o corpo inteiro que está agindo, e acho que facilita, assim. Tem uma relação muito mente-mão quando se pensa o desenho, mas é legal, né, isso que você pontuou, de que tem o peso, tem tanta coisa envolvida, né, a velocidade, que não é só, enfim, né, essa coisa mental, ou só da mão também, né, mas do corpo todo. Até pensando em estados emocionais, né, que também se transformam em desenho, né? Mas Eu acho que agora você matou a charada, porque é exatamente isso. Inclusive, nos exercícios tem isso, sabe? De você perceber rapidez, lentidão. E eu acho que eu tento, de alguma maneira, quando eu realizo exposições, eu tento mostrar um pouco disso por meio da própria instalação do desenho, né? Uma pipa que está no alto, que a pessoa tenha que se mover para enxergar esse desenho, um desenho no tecido que ela possa esbarrar e ver através. Então, eu acho que tem essas duas coisas, essa dinâmica do próprio ensino da arte e da experiência do fazer, assim, são duas coisas que se complementam na minha prática. entrando um pouco agora na questão do livro, né, do livro de artista, que é uma coisa que você trabalha bastante. Queria perguntar se você se teve um momento assim que isso começou a te interessar, como isso foi surgindo para você, esse interesse pelo livro e livro de artista. Meu interesse pelo desenho, ele começou na banca de jornal, né? Então, o quadrinho, a portabilidade desse material, para mim, sempre me inspirou bastante, né? Angeli, Glauco, Laerte, sabe? Eu cheguei aí nesses comic, esses festivais de quadrinhos. Então, acho que provavelmente vem daí, mas quando eu iniciei meus estudos na FAP, eu cruzava a cidade para ir até a FAP, né? Eu residia na Zona Sul, em Interlagos. Então, era uma maneira de eu ir também colecionando as imagens que eu via nesse percurso, né? Eu acho que uma coisa que me inspira muito mais do que até trabalhos de outros artistas é a própria vida passando, coisas que acontecem, né? Então, era uma maneira de eu ir ali guardando. Eu sempre fiz esses cadernos de esboço, só que em um determinado momento eu comecei a materializar ele inteiro como uma obra, né? Ao invés de ficar só registrando coisas aleatórias. E acho que a partir daí que eu comecei a fazer livro de artista. Descobri, né? Descobri na FAAP o que era livro de artista, né? Por meio de algumas aulas que eu tive, mas que eu comecei a fazer mesmo foi isso, né? E acho que o livro tinha tudo a ver comigo, principalmente pela portabilidade, por eu poder criar alguma coisa num tempo que eu estava ali, né, que podia ficar só sentada, ou tinha que esperar, às vezes eu demorava 2 horas para chegar na FAP, né, e então esse foi o meu material que eu coloquei no meu trabalho. E quando você pensa o livro, você te interessa a ideia de reprodutibilidade ou para você é mais interessante pensar o livro como peça única e é aquela? Ah, total, né? Hoje, então, não tenho nem dúvidas, mas é óbvio que quando eu iniciei, os recursos de reprodução, de acesso à multiplicação do trabalho eram bem mais escassos, né?
ficava oneroso demais eu criar uma edição e os papéis. Eu lembro que eu tentei fazer algumas edições assim, sabe? E fiz muitas experiências até conseguir realmente criar uma edição que me agradasse, né? E só que, infelizmente, no início, eu não tinha por que reproduzir um trabalho que não tinha quem acessar, porque não existiam feiras de publicação, não existiam espaços onde eu pudesse colocar esses livros. Então, geralmente, quando eu crio algum trabalho, eu faço os 3 primeiros, assim, bonecos, né? Era uma prática que eu tinha quando esses livros eram únicos, então eles já não eram únicos, né? Eles saíam no número de 3, assim, e era isso, assim, não tinha por que eu reproduzir aquilo. A partir do momento que surgiu Tijuana, eu fui uma das primeiras artistas a ter livros nesse espaço, e aí sim começou a se valer a pena realmente multiplicar esses trabalhos, né? Uma grande edição que eu fiz, né, que foi o Para Chegar Lá, é um livro que eu fiz em 2002 e eu só consegui fazer uma edição decente, eu fiz algumas antes, né, experimentais, em 2012 eu editei e com uma editora de Barcelona. Então, para a gente ver, né, que agora a gente vê toda essa gama de feiras e de publicações independentes, né, e parece que faz tempo, porque, enfim, os artistas fazem edições de artista desde os anos 70, 60, né, mas para o Brasil isso não era uma realidade, assim, sabe? Porque é isso, a gente faz para acessar o outro. Agora, se você não é um artista que, enfim, que existe, né? Não tem por que ficar com um monte de caixa de livro em casa, né? Mas eu acho muito, muito bacana tudo isso que aconteceu, assim, sabe? Esse momento de publicações independentes do artista, porque eu acho que o livro de artista é uma maneira, né? A publicação de artista é uma maneira do artista se colocar no mundo, né? Porque a gente faz o livro para o outro, né? A gente faz o livro para isso, para ele atingir lugares que muitas vezes nós não atingimos, né? Chegar até grandes distâncias, né? E que legal que agora isso é uma realidade. Mas sim, depois de tudo isso, voltando à sua pergunta, eu acho que principalmente hoje em dia, não tem por que fazer um livro para ser único. Eu acho que os livros têm que criar pernas e saírem andando por aí. Então, a princípio, esse meu livro era uma viagem pitoresca a lugares imaginários. E quando eu ganhei a residência da FAAP, eu peguei essa primeira proposta e falei, não, faziam 200 anos que o Debré fez o Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, né? E eu falei, não, agora eu vou fazer, então, a minha viagem pitoresca por Paris e ver qual é a relação, né, dos imigrantes e dos afrodescendentes na cidade de Paris, já que o Debré, no Rio de Janeiro, ele retratou muito a relação dos escravos com a cidade, né? E eu imaginava que quando eu chegasse lá, eu iria encontrar eles nos cafés, né? Uma relação mais harmoniosa. E aos poucos, conforme eu fui vivenciando essa cidade, eu fui vendo que não era bem assim, né? Que existe a Paris do turismo, né? Dos cafés, e existe um bairro africano, um bairro chinês, né? Existe uma certa divisão entre, né, os cidadãos, né? Enfim. E foi interessante também
essa pesquisa, porque a gente tem uma ilusão, né, de que eles estão numa relação melhor do que a nossa, né, e aí não foi muito isso que eu vi, assim, eu vi um conflito, né, uma cidade em conflito e tentando se reconstruir, e aí foi isso que começou a me inspirar. Então, tanto os prédios que estavam em reforma, essa coisa da reconstrução dessa sociedade, e então eu voltei com muitos desenhos de andaimes em frente aos prédios, né? Então tinha muito essa relação, e para mim essa coisa do andaime, parecia um espaço para dança também, uma coisa meio teatral, assim, né? E os cafés de esquina, que eu comecei a fotografar nesses percursos que eu fazia e que depois se transformaram nas páginas do livro que eu fiz. Então, aí o meu livro virou uma viagem pitoresca ao Boulevard Cor de Café. Na verdade, esse Boulevard Cor de Café foi essa descoberta que eu fiz que existia esse Cartier africano, né? Mas também isso, né? Esse percurso por cafés de esquina até esse bairro que não tinha cafés de esquina, né? Que é onde tinha o supermercado Dia, né? Eu queria perguntar sobre o processo de fazer mesmo os desenhos, né? Então, se tem algum, esses especificamente, né, esses desenhos que a gente está falando, se teve um momento de tirar uma foto, chegar em casa e desenhar, ou se você ia olhando e fazendo, como era essa construção desse livro? Existiam os dois momentos, né? Primeiro, os circuitos que eu fazia, então, muitas vezes, quem, quem olhar depois o livro, os cafés, eles têm os nomes, têm as placas das ruas, né? É um local que existe, mas eu fotografava, depois voltava para o estúdio, e só que a gente tem que pensar que isso eu fiz em serigrafia. Então, eu criava os desenhos no acetato, então com uma caneta nanquim. Tinha que pensar, na verdade, as cores elas vieram depois, na parte quando eu já fui para a serigrafia, né? Mas eu desenhava essas. Não na verdade, eu não trabalho assim. Não é uma cópia da fotografia que eu tiro, o desenho é uma construção, né? Então, eu partia do lugar, mas muitas vezes os personagens, algumas coisas se modificam, né? Em todos os meus trabalhos são assim, muda muito, né? Da foto até o desenho final, né? Então, a foto é só um start, assim, uma referência, né? E além disso, do desenho ser feito no acetato, a ideia era criar como se eu estivesse edificando mesmo a página, né? Então, eu queria criar esquinas com esses desenhos. Então, por isso, na verdade, as fotos, né? As fotos eram muito mais para pegar a ideia do café. E depois as personagens, essas outras coisas, eu ia mesmo acrescentando ou de imaginação, ou de outras fotos que tinha, né? Então, é um pupurri. É um pouco assim, não sei se ficou claro, porque, na verdade, o desenho era só a linha, e depois as outras camadas de cores, eu fui adicionando na serigrafia. Então, para cada cor, era uma tela de serigrafia. E eu trabalhei com telas bem grandes, né? Tamanho A2, que é o que se trabalha lá no CT. Então, eu criava várias páginas de uma só vez, e depois ia recortando
e montando, né? Enfim, foi um trabalho bem árduo, né? Mas Imagina. eu acho que uma coisa interessante foi toda essa pesquisa, né? É, por exemplo, eu queria fazer esse livro, mas eu não sabia como fazer, porque o meu livro é completamente distinto do livro do Debré, né? Uma coisa que tinha relação com as gravuras do Debré eram que no Debré é como se ele estivesse sentado no café e os escravos e as figuras passassem na frente dele. E a minha ideia era o contrário, como eu não sou de lá e eu não me sentia, eu não me sentia uma pessoa que pudesse ficar sentada num café vendo a vida passar, entendeu? Em nenhum momento eu me coloquei nessa posição. Então eu é que passava e as pessoas dos cafés que estão lá paradas. Então tem essa inversão também, né? Além disso, eu pesquisei bastante sobre o livro de artista, que é uma coisa que eu não, aqui ainda não, eu não tinha tanto acesso, né? Eu fiz um mestrado sobre o livro de artista, mas eu acho que depois, no período de residência, eu pude fazer essa pesquisa com mais calma, né? E, inclusive, encontrar livros de referência à venda, por exemplo, numa livraria do Pompidou, né? E aí eu acho interessante eu mostrar, porque esse é o livro que eu me baseei, né? Eu encontrei esse livro da Annette Messager, que é uma referência para mim de artista, tanto artista mulher como, né, é um trabalho incrível. E aí, esse livro dela, além de ser um livro de artista, é quando o artista cria uma obra em formato de livro, né? Então, não são imagens dos trabalhos do artista, esse é o trabalho, tá? E esse livro da Neto Messager eu achei muito interessante, porque é um livro instalação, é um livro que se abre e as páginas soltas se transformam numa instalação. E eu não havia feito um livro desse tipo até então. E aí eu pensei, nossa, eu quero fazer um livro de instalação também, né? E foi o que me moveu a refletir como eu poderia fazer o meu livro se transformar numa instalação. E a ideia, então, de edificar as páginas, delas ficarem em pés e se transformarem nos cafés de esquina, vieram disso. Então, elas todas dispostas, é como se elas se transformassem num mapa, né? Num percurso, né? Uma maquete da cidade. Enfim, não é precisaria de muito mais páginas, né? Mas poeticamente falando, é isso que eu quis transmitir. Voltar um pouquinho para a coisa dos cafés. Queria perguntar sobre. Você vai participar da exposição do café, né? O museu vai abrir uma exposição chamada Café Mundo, que a gente vai passar por vários aspectos do café e da cultura, né, ao redor do café. E eu queria perguntar para você a sua relação com o café nessa viagem ou na sua vida. Ah, eu preciso de café para acordar, mas não posso tomar muito porque o café funciona bastante em mim, então eu posso ficar. Só um pouquinho, só para fazer efeito. Mas é muito interessante, porque lá eu realmente não tive essa relação de ficar no café. Acho que por conta de eu querer fazer muita coisa, e eu achava que essa coisa muito, sabe, flanela de ficar lá sentada, vendo a vida passar, não é muito meu estilo. Eu acho interessante que aqui você já prestava bastante atenção na arquitetura, né, nos espaços, nessa questão, e quando você viaja, lá também o que te chama atenção para fazer esse livro é também o espaço, né, onde as relações acontecem. Isso é muito interessante também ver esse seu processo. Acho que mais o percurso
né? E a arquitetura está no percurso, né? Eu acho que é importante no meu trabalho, né? Eu andei conforme essa quarentena foi acontecendo e eu me uni agora a um grupo de mulheres, não agora, né? A gente começou a se reunir uma semana antes da quarentena e a coisa se firmou na quarentena, né? Mas e é um grupo só de mulheres artistas e a gente começou a refletir, e eu mesmo comecei a refletir isso, né? O quanto ser mulher numa cidade e você caminhar sozinha e é diferente, né? É diferente a relação da mulher na cidade, porque por muito tempo o lugar da mulher era em casa, né? Então, eu acho que tem isso, assim, sabe? O acesso, o circular, o como circular, o que te dá medo, o que não dá, né? O que te oprime, e o que não. Acho que tem tudo isso tá, assim, sabe? No meio desses percursos e dessas páginas. Assim. Eu queria passar agora, Kátia, para outra obra sua que a gente tem no acervo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela para a gente conhecer um pouco mais do processo na construção dessa obra. Esse, por exemplo, é um exemplo dos desenhos que eu fiz enquanto eu estava pesquisando, né, para construir as páginas do livro. Eu comecei a desenhar em tela, porque eu queria fazer desenhos em grande dimensão e era uma maneira de eu poder enrolá-los e trazer com segurança, né? E comecei a gostar bastante dessa experiência. E aí, conforme eu comecei a trabalhar na serigrafia, eu me deu vontade de experimentar, junto ao desenho, colocar a serigrafia também. Então, esse é um exemplo já da união das duas coisas, dos desenhos que eu fiz antes das páginas em tela e das páginas da serigrafia. Então, isso é desenho e serigrafia. É uma serigrafia de uma das páginas do livro, é uma cena de um café em Belleville, e então tem a placa da rua, tem umas figuras meio mafiosas que que eu ficava. Às vezes é interessante, a gente fica criando, né, histórias na cabeça, são aquelas pessoas. E aí eu sobrepus algumas camadas, né, das páginas, das partes coloridas da serigrafia. Então, uma é do Mercado Dia, né, e junto a esses andaimes de construção. Então, é como se eles estivessem ali, ficou uma coisa curiosa, como se eles estivessem num café que está inundando, né, e ao mesmo tempo sobre esses andaimes. Eu gostei bastante, então é uma coisa que agora eu tô pesquisando, essa união de sobrepor a serigrafia na tela, e acho que assim, inaugurou um novo momento, assim, sabe, da minha produção. É um trabalho que eu gosto bastante. Eu queria saber se você tem alguma coisa, alguma mensagem final, algo que você queria dizer ou não. Está tranquilo? Eu espero que a exposição abra. Aconteça! Curiosa para saber, né? Uhum. Agradeço mais uma vez a vocês, no Museu da FAAP, de lembrarem da minha produção, que é sempre uma oportunidade, né, das pessoas conhecerem o trabalho da gente. E espero que saiamos dessa melhores, né, que essa pandemia passe logo, que consigamos vacinar a todos, né, e que o mundo volte a girar, né, que por enquanto estamos aí em suspensão, produzindo, mas
em suspensão, né? Mas é isso. A Desejo gente, dias melhores. a gente que agradece a sua participação, o seu tempo aqui, ainda mais com filho pequeno, um tempo precioso, que precisa, assim, para trabalhar, tanta coisa que você faz. Então, obrigada por abrir esse tempo para a gente aqui e convidar também todo mundo que está assistindo a acompanhar os próximos Conversas no MAB, todo mês. Na última segunda-feira, a gente sempre lança um vídeo com um artista novo, conhecendo mais o processo. Então, convido a todos a assistirem o próximo Conversas e também a visitarem a exposição, que a Kátia faz parte, que é a exposição Café Mundo no MAB FAAP. Até a próxima. Tchau.